Esse é o ponto. Ele autorizou sair Cândido, ele autorizou sair Matheus Bahia. E aí ele fala, não, autoriza e eu me viro. Ele começou com o Rian, se precisar eu tenho o Juba e Rezende. E a gente nunca vai saber por que Cadu não fala, porque não pode falar, obviamente lá por causa do Grupo City. A gente só pode fazer o quê? Supor. Libera 2 laterais e fala o quê? Não, com o que eu tenho aqui, eu tenho o Luciano Juba que pode fazer, o Rezende, daqui eu me viro, o Iago Borducci só chega lá em julho, daqui eu me viro. Sabe? A montagem foi feita por eles, a conversa ali foi feita por eles. Houveram as contratações, depois ali no comecinho de fevereiro, meados de fevereiro, do meio pro final da janela, só teve Estupiã. Quando tava muito claro pra mim, pra você, pra Valência, pra toda a torcida do Bahia, que tinha falhas, que tinham carências, que precisava de um lateral esquerdo, que precisa de um zagueiro pelo lado direito, porque Canu até agora não conseguiu dar essa eu sou o zagueiro titular, ponto final, que precisa de volante, porque ainda não tá suficiente, o Acevedo tá machucado e o Rezende é deslocado pro lado esquerdo. As carências estavam há muito tempo, todos nós vimos. A montagem, a culpa é de todo mundo. Aí fica nessa de jogando pro lado de cá, jogando pro lado de cá e ninguém assume a responsabilidade. Marinho Júnior. João Galberto Filho, ele mandou aqui, ó. Pouco Ceni saiu do São Paulo, onde é ídolo, saiu do Flamengo com estelação de estrelas, saiu do Cruzeiro. O Cruzeiro também tentaram, só faltaram bater nele no Cruzeiro, né? Mas tudo bem. Sinceramente, ele deixou claro que não vai assumir a culpa, culpou o City e o elenco. Ele deixou, pra mim, ele deixou claro isso ontem, de que a culpa não foi dele. A culpa foi do elenco, a culpa foi de quem contratou, o dinheiro não é infinito. Ele já tinha dito, lembra, Yuri? Antes de começar lá em Manchester, ele falou com a gente. Não é dinheiro infinito. Não é dinheiro infinito. E aí vale um outro debate pra gente. Sou fã de Caio Alexandre, sou fã do Jean Lucas, inclusive pra mim foi muito bem na partida ontem, um cara muito físico. Mas até que ponto vale a gente gastar 40 milhões em 2 jogadores? 50 não? 50, vamos arredondar, 50 e pouco, 55, 20, sei lá. 24 em um, o 26 no outro, 25 e pouco no outro, 20 e 50. O ponto não é esse. O ponto é você gastar colocar seus ovos em 2 cestas e esquecer do resto da mão. Lá ele. Inflacionou o mercado. Isso pra mim tá claro e evidente. A chegada das SAFs no futebol brasileiro fez com que o mercado inflacionasse. O que antes era disputado por apenas 1 ou 2 equipes, hoje você tem concorrência de 4 ou 5 equipes. E o que acontecia antes, não tô tirando mérito de ninguém, viu? Mas um jogador que era oferecido ao Bahia, ele era oferecido ao Vitória, ao Sport, ao Fortaleza e ao Ceará. Equipes do mesmo nível. Exatamente. Hoje, quando você pega um jogador como Caio Alexandre, ele é disputado por Palmeiras, pelo Bahia, vamos botar Botafogo, vamos botar Vasco. E a ideia é o seguinte, o cara vai ver que vão inflacionar, mas não é inflacionar de sair de 10 para 20. Às vezes sai de 10 para 100. E isso vai inflacionar o mercado. A ponto de equipes que tenham uma grana a mais, como o Flamengo, tá entrando nessa mesma situação, porque tá começando a inflacionar ainda mais o mercado para poder tirar jogadores. Chega lá no Flamengo, beleza. Mas e aí? Esse mercado aqui vai inflacionar. Então, jogadores de qualidade hoje, se você não tiver a grana para investir, você vai terminar tendo problemas para poder montar o elenco. Quando o time mostra que investiu muito em 2 posições, que na verdade viram 3, né? Porque mesmo sem gastar com o Everton Ribeiro em termos de aquisição, o salário do Everton Ribeiro faz com que viria um investimento que é parcelado. Sim. Vamos lá, vamos por esse ponto. Você precisa ter uma noção de elenco. O Bahia parece que não tem. O elenco do Bahia, o Bahia vai chegar no Campeonato Brasileiro, se não contratar um lateral esquerdo e se o Rian não jogar, o Bahia vai chegar a quase 10 rodadas, né? O que? Sem lateral esquerdo. Ali 10 rodadas. E a segunda janela só abre em julho? 19, 19ª rodada, 18ª rodada. Então você vai perder um turno sem lateral esquerdo, é isso? É isso. Se não contratar agora de 1 a 19, vai perder um turno. Se não trouxer ninguém aí. Se não trouxer até 19 e o Bahia tomou gol nos Bavis por onde? Não tô dizendo que o lateral esquerdo vai fazer com que o Bahia goleiro. jogue. Não, mas não foi o lateral esquerdo. Quem tomou gol é o goleiro.
E você vê como Quem isso toma tudo gol é o vira, goleiro. e você vê Tem como isso isso aí, tudo... eu tô rico. E você vê como isso tudo vira uma bola de neve quando você tem que deslocar o seu meio de campo, que ele reclama de falta de peça no Sim. meio de campo, seu meio de campo tá na lateral esquerda. Por que tá faltando mais uma peça na lateral esquerda, ou no meio de campo? Porque tá na lateral esquerda. O próprio Luciano Juba. É isso. São duas, Rezende e Luciano Juba, 2 3 meias. que você vai botar, tá sendo com o centroavante ontem jogando. Entendeu? Então você acaba puxando de um lugar daqui, vou tirar daqui, colocar aqui, tirar daqui, pra cá. Eu concordo com ele quando ele diz assim: eu não tenho peça que joga da mesma forma que o Caio Alexandre, que o Jean Lucas, que o Everton Ribeiro e que o Cauli. E aí? Falta coisa. Eu concordo, Calma. Eu leio. Eu concordo com ele que ele não tem peças do mesmo nível que joga da mesma forma que Caio Alexandre, do que Jean Lucas, do que Cauli e do que Everton Ribeiro. Mas ele vai ter que se reinventar. O Bahia não pode chegar em uma temporada que vai ter 38 jogos só pelo Campeonato Brasileiro e atuar de uma forma só. E quando não atua de uma forma só, que ele tá acostumado, é um desastre. Como foram os 2 Bavi quando ele coloca 3 zagueiros. O Bahia toma gol no momento em que coloca 3 zagueiros. E uma linha de 5, porque ele botou o Caio Roque e ele tinha áreas do outro lado. Ele não tava com 2 alas, gente. Ele tava com 2 laterais, 3 zagueiros, 3 volantes, porque ele tava com o Rezende, Iago e quem for outro danado? Jean Lucas. E Jean Lucas. E com 2 meias, Everton Ribeiro e Cauli. Aí depois ele tira Everton, coloca o Ademir e não coloca Estupian, Biel nem Ratão. E disse que não ia encher o time de atacantes. Vamos pra frente. Boa noite a todos. É inaceitável essa teimosia de Ceni de insistir com David Duarte e Iago Felipe, que não deram nenhum resultado esse ano. Tá dizendo aqui o João Sérgio. Ele ainda completou dizendo o seguinte: ao meu ver, esse time deveria ser Gabriel Xavier, Cuesta, Arias Juba, Rezende, Jean, Cauli, Tassiano, Biel e Ademir. Everton Ribeiro e Caio Alexandre só no segundo tempo. Retou aí o João, viu? O Márcio Tavares mandou aqui o seguinte: sabe informar por que o Bahia treina em apenas um período, já que é nítido que necessita aperfeiçoar a parte física para suportar os 90 minutos de intensidade? E aí é outra coisa até pra gente falar sobre isso. Não tô culpando o Danilo não, viu, gente? Não é isso. João Galberto, obrigado, virou membro aqui do canal. Não tô culpando o Danilo, mas aqui o que eu quero dizer é o seguinte: o Rogério fala da parte física, e se a gente for falar com relação ao preparador, porque o Antônio Boris ficou, o espanhol que veio na comissão de Paiva, ele ficou no clube, mas você não vê o Antônio Boris nos estádios. O relacionado, digamos assim, é sempre o Danilo, que veio na comissão do Rogério. E se você perguntar disso, de como está sendo o trabalho e tal, do Danilo com o Boris, se não se entenderam em termos de trabalho, viu, gente? Não estou falando de pessoas, de relação entre os dois. Se não se entendeu ainda, o que é que houve, o que é que não houve, como melhorar, vão culpar a sequência de jogos. Vai dizer que não é o lado físico de treinamento, é o lado físico da sequência de jogos que fez com que o time cansasse, né? Eu até pergunto pro Caulinho, ontem o Caulinho não soube responder, eu falei, cadê aquele Bahia que finalizava 30 vezes no jogo, 20 vezes 15 no primeiro tempo? Sumiu, pô, a gente não dá um chute a gol, pô. O primeiro tempo, o chute mais perigoso do jogo, tirando o de Alejandro com o gol aberto, é um de Juba que ele vai cruzar, pô. Teve o Tassiano também. Mas é uma cabeçada, eu tô falando chute. Ah. É um de Juba que ele vai cruzar. E por pouco ele não surpreendeu o Arcanjo, né? Então, assim, não é estranho, mas é complicado que a gente vai estar falando do momento do Bahia, da queda do Bahia, e logo no início do ano. Logo no início do ano, no terceiro mês. Acho que tá atrelado ao que... No terceiro mês, que Marquinhos né? falou, do enfrentamento dos clubes, né? O nível vai aumentar e pra mim isso vai ser natural. Inclusive, a forma de jogar, se for uma só, vai dar problema. Em algum momento, se não der problema no início, vai dar uma hora que vai ficar um jogo manjado. Inclusive, é uma das grandes críticas que a gente tem ao Roger Machado, que depois do primeiro turno espetacular que a gente fez, o Bahia só sabia jogar daquela forma. 2019? 19, né? Que é o melhor ano do Bahia na Série A. O melhor primeiro turno do Bahia. Bahia faz um primeiro turno absurdo, no segundo tempo cai de produção, porque só sabia jogar de uma forma e os adversários aprenderam como é que o Bahia jogava, depois foi a queda livre. Se o Bahia jogar de uma forma, vai dar problema. Se não lá no meio, metade, final, vai dar no início, porque eu acho uma equipe extremamente fragilizada.
É uma equipe extremamente fragilizada, que quando encontra uma equipe um pouco mais competitiva, um pouco mais física, um pouco mais bem montada, como é a equipe do Vitória, que o Léo Condé consegue extrair muito bem de um elenco mediano, que é o do Vitória, encontra dificuldades de marcação, dificuldades de imposição física, dificuldade de colocar seu jogo em prática. Aí botou, melhor que Léo Condé é Cadu Santoro, principal culpado pela derrota de ontem, Ceni bastante culpado também, porque ele montou o elenco e tá deixando sem peças. Você já quer falar disso, Yuri? Que você disse que deixava pra falar depois? Que além de Rogério, além de Condé, né? Melhor que Condé foi Santoro na montagem do elenco com o Ceni. Eu comentei isso, foi um dos tweets ontem que eu fiz, eu não sei, até hoje eu não sei quem culpar sobre a falta de reforço. Solta a Holyfield aí. E aí? Sendo muito sincero. Quem é o culpado? Porque foi o que falou. O Rogério prefere trabalhar com elencos curtos, como ele já falou em alguns momentos. E eu escutei isso, não foi achismo, não é nada. Eu escutei isso, que o Rogério prefere trabalhar com elencos mais curtos. O Rogério não é a primeira vez que reclama de falta de peças. Ontem falou de falta de peças pro meio de campo. Mas o 9 que trouxeram, que na época a gente achou que não era cotocada, mas hoje você ouvindo isso, pô, quando ele falou de Estupiã, o 9 que trouxeram aí. O 9 que trouxeram, fora outras respostas que ele já falou de reforços e tal. Então você não sabe. Falam que é Rogério, com a montagem de elenco. Rogério fala que faltam peças. E aí, existiram saídas que foram autorizadas pelo Ceni, concordadas pelo Ceni, como é o caso de Cândido e Matheus Bahia, só pra gente botar aqui na pauta, os dois. A gente reclama de quem? Um autoriza sair, o outro do outro lado fala que, enfim, prefere elencos curtos, do mesmo lado você fala que falta. Você culpa quem? Onde é que tá o erro? Tá pedindo e não tá vindo? Não tá vindo porque não queria e agora quer? Quem é que culpa? Falta um pouco de bondade minha. Falta muita clareza dessa relação. Porque não adianta o Rogério Ceni falar o que ele falou ontem, botar no colo de Cadu Santoro, e o Cadu Santoro não poder responder porque o Grupo City não deixa ele falar. Certo? Porque fica passando a imagem de que existe uma queda de braço. Do eu quero, não pode. Não pode por quê? Por conta disso, daquilo outro. Não tem mais dinheiro para poder investir tanto. Mas não existem só jogadores bons caros, não. Pois é. Eu cito sempre esse exemplo de que quando o Bahia fez uma belíssima campanha, se você olha o time do Bahia, ele era todo garimpado. Zé Rafael, Gregory, Vinícius encostado no Atlético Paranaense. Edgar Júnior. Parece que ficou proibido de pegar empréstimo agora, né? Jogador de empréstimo. Não, agora só compra. É proibido agora. Não, e até quando traz jogadores por empréstimo... A gente fala em empréstimo até, tipo, pra ser mais direto dentro do futebol brasileiro. Porque o Estupiã veio por empréstimo. Sim. Não, mas o Arias... Arias veio de graça, né? Foi definitivo. De graça. Nós tivemos 2 jogadores no ano passado. E o que me deixou estranho, eu achei estranho em relação à renovação do elenco pra 2024... é que o setor mais criticado do Bahia era o setor defensivo. E não mudou ninguém. E você começa a temporada com 4 dos 5 que você tinha. E a primeira derrota dele é a 5ª pior defesa da Série A. Que é quando ele perde pro River, que a zaga era David Duarte e Canu. A zaga dele lá no jogo contra o River. Rapaz, velho. MG tem 12 anos, gente. Ó, Magno mandou aqui, ó. Boa noite, rapaziada. Parabéns pelo trabalho. Seria incoerente sem falar de elenco, sendo que ele participou agora dessa temporada da formação? Esse é o ponto. Ele autorizou sair Cândido, ele autorizou sair Matheus Bahia. E aí eu falo, não, autorizo e eu me viro. Ele começou com o Rian, se precisar, eu tenho o Juba e Rezende. E a gente nunca vai saber por que Cadu não fala, porque não pode falar, obviamente, lá por causa do Grupo City. A gente só pode fazer o quê? Supor. Libera 2 laterais e fala o quê? Não, com o que eu tenho aqui, eu tenho o Luciano Juba que pode fazer, o Rezende. Daqui eu me viro, o Iago Borducci só chega lá em julho, daqui eu me viro. Sabe? A montagem foi feita por eles, a conversa ali foi feita por eles. Houveram as contratações, depois ali no comecinho de fevereiro, meados de fevereiro, do meio pro final da janela, só teve Estupiã. Quando tava muito claro pra mim, pra você, pra Valência, pra toda a torcida do Bahia, que tinha falhas, que tinham carências, que precisava de um lateral esquerdo, que precisa de um zagueiro pelo lado direito, porque Canu até agora não conseguiu dar essa eu sou o zagueiro titular, ponto final, que precisa de volante, porque ainda não tá suficiente, o Acevedo tá machucado e o Rezende é deslocado pro lado esquerdo. As carências estavam há muito tempo,
Todos nós vimos. A montagem, a culpa é de todo mundo. Aí fica nessa de jogando pro lado de cá, jogando pro lado de cá e ninguém assume a responsabilidade. Uma posição que a gente não fala muito, mas de um zagueiro pelo lado esquerdo também. A gente só tem um no elenco, que é É o o Cuesta. Cuesta. E saíram 2. Saiu o Raul Gustavo e saiu o Vitor Hugo. Saíram 2. Pra depois nos dizer assim, mas antes só tinha um também. Não, saíram 2 e só trouxe um pra repor. Previsão de contratação na janela, falaram que Martinez e Joaquim. Rogério falou assim de não vir e tal. Eu acho que ele tava falando especificamente do meio campo, quando ele disse que não tem no banco os jogadores à altura. Porque o Bahia sabe que precisa de lateral esquerdo, o Bahia sabe que precisa de um zagueiro à direita. Não. Só que ontem não foi o ponto citado. Ninguém reclamou de lateral ontem, ninguém reclamou de Canu, né? Não se fala de 9 mais porque Tassiano começou a fazer gol, aí não fala mais de 9. Na hora que Tassiano parar, como já deu uma segurada aí, vão falar de novo, vão começar a perguntar cadê e tal. Hoje o torcedor já pede o quê? Mais oportunidades a Estupian. Tipo, pô, esse maluco aí, tenha calma, tá se adaptando. Eu até achava que ele era mais velho, só tem 27 anos, né? Porque eu comparei logo com o Rodadiega quando veio, perto de enterrar a chuteira, não foi nem pendurar, foi de enterrar, né? Então bora ver isso daí. Pouco é desgaste, como é? É desgastante não, irmão. As mesmas entregadas no final de jogo, as mesmas desculpas de sempre. Isso já vem da temporada passada, não é algo novo, tá dizendo o Lucas Cruz aqui, que mandou 10 conto. Obrigado, viu, Lucas? O Lucas ainda completou, outro Lucas, melhor dizendo, botou aqui, ó. Agora sim. As substituições ontem eram simples. 2-0, Vitória cresceu, era Biel e Ademir no lugar de Everton e Tassiano. Caio e Juba pediram pra sair. Caio não vi, Juba pediu. Juba puxou Juba a caiu. perna. Juba puxou a perna, que quase Valência corre pra ajudar ele na cãibra. Caio pra mim ainda é o Jota e Iago nos lugares deles e mantém Rezende na esquerda. Eu acho que ele erra quando ele tira o Caio Alexandre e coloca o Rezende pra ir pro meio. Rezende tava bem no jogo na esquerda. Quando tira Rezende é que o bicho acaba pegando pra o Bahia naquela situação ali.